Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do canal Saúde e Previdência, da Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão e de Planos de Saúde de Autogestão, a ANAPAR, em que vamos tratar sempre de assuntos relacionados à Previdência Social, à Previdência Complementar, saúde pública e também saúde suplementar. Hoje a gente vai conversar com o José Ricardo Saceron, que foi diretor de Seguridade da Previ, o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil, foi também presidente da ANAPAR e diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo. A gente vai conversar sobre as diferenças entre a previdência pública e a previdência privada. Saceron, bom dia, obrigado por aceitar o convite e pela disponibilidade de conversar com a gente sobre esse assunto. E eu já queria, logo de cara, começar com as perguntas. Desde a última reforma da Previdência, que foi feita pelo ministro Paulo Guedes, no governo Bolsonaro, a gente está com essa questão sobre os modelos de previdência vigentes no mundo, porque essa discussão foi trazida por eles, porque eles queriam implantar aqui um modelo de um país próximo ao nosso, que é o Chile, né? Então, eu queria te perguntar qual que é o modelo de previdência vigente no mundo, se é público, se é o privado, se é um misto dos dois, como que está essa discussão no mundo? Primeiro, bom dia, Patrícia, bom dia a quem está nos ouvindo. Agradeço muito ao convite de falar sobre esse assunto. E o modelo vigente no mundo, mais comum vigente no mundo, é a previdência pública e a previdência combinado com a previdência complementar. A previdência pública, um determinado nível atende até um determinado nível de renda, e a previdência complementar para quem quer ter algum benefício maior do que o teto garantido pela previdência pública. Esse é o modelo vigente na Europa, vigente na maioria dos países, e naquele período, décadas de 80, 90, que o neoliberalismo era a cartilha seguida por todo mundo, ou recomendada por todo mundo, o FMI mandava os países privatizar a Previdência. Só que nos países centrais ninguém seguiu essa besteira. Os países do leste europeu e da América Latina que privatizaram, e deu errado, totalmente errado. A maioria da população ficou sem previdência e hoje a maioria dos países que privatizaram estão voltando a estabelecer a previdência pública. É o caso da Argentina, por exemplo, que no governo da Cristina Kirchner foi restabelecida a previdência pública, e no Chile os chilenos têm, desde 2013, fazem manifestações que já chegou a ter 1 milhão de pessoas na rua para recriar a previdência pública, exatamente porque os idosos desses países estão condenados à miséria porque não conseguem poupar o suficiente, seja por desemprego, seja por salário baixo, para conseguir ter uma previdência privada que lhe garanta um benefício na fase da velhice. Saceron, você falou do Chile, você pode explicar para a gente mais um pouco? Você deu aí já umas dicas, né? Por que esse modelo de previdência que quiseram implantar aqui no Brasil não deu certo no Chile e também em outros países? Porque não é só o Chile, né, que tem esse modelo de previdência privada. Exatamente porque a previdência privada é uma previdência onde não tem solidariedade, ou a solidariedade é mínima. Então, no Chile, as mulheres, por exemplo, elas poupam estudos mostram que elas poupam durante 15 anos durante a sua vida de trabalho, porque passam uma parte do tempo desempregado, uma parte ganha um salário tão baixo que entre comprar comida para os filhos, pagar um aluguel e pagar a conta de luz e poupar dinheiro para aposentadoria, as pessoas preferem sobreviver, porque senão não chegam até a data de aposentadoria. Então, sem previdência pública, sem solidariedade, sem contribuição das empresas e sem recurso público do Estado, não tem previdência que aguenta. Só para o nosso ouvinte aqui ter uma ideia, no Chile aboliram a contribuição das empresas. Então, quem constrói a sua previdência é só o trabalhador, a empresa contribui com zero. Assim é no Peru, no México, nos países do leste europeu e tal. Por isso que todos esses países estão voltando a restabelecer a previdência pública, porque senão não tem futuro. O idoso chileno, os jovens chilenos foram para a rua pedir a volta da aposentadoria porque eles viram seus pais morrer na miséria.
Exatamente, previdência pública não tem futuro, ela pode ser complementar, mas como base do sistema, ela é totalmente inviável. É uma lástima, né, que algumas pessoas ainda acreditem que esse modelo possa dar Quem certo. acredita de Cícero, verdade são os bancos, porque eles ganham um dinheiro tremendo, para eles é ótimo. a gente ri, mas a gente, na verdade, chora por É. dentro, né? Qual que é a diferença? Quando a gente fala de previdência privada, quer dizer, apesar das tentativas, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem a previdência pública e eu acho que é o que a gente tem que defender sempre e a gente se unir cada vez mais para impedir que, enfim, desmontem o que foi conquistado com tanta luta dos trabalhadores. Mas aqui também tem a previdência privada, né, que a gente chama de previdência complementar, porque o nosso modelo é público, né? Eu queria que você explicasse, então, a diferença entre o modelo de previdência complementar aberto e fechado, porque dentro, além da gente ter a previdência pública e a previdência complementar, dentro da previdência complementar a gente tem a aberta e a fechada. E tem muita dúvida sobre isso também. Eu queria que você explicasse a diferença entre essas dois tipos de previdência complementar. Tá. Antes de entrar nesse assunto, só dar um número que é interessante em termos de Brasil. O Brasil tem 35 milhões de pessoas, de brasileiros hoje recebendo um benefício da Previdência Pública, do INSS, seja aposentadoria, pensão, aposentadoria rural, urbana, auxílio-doença, etc. Ou seja, quase 17% da população brasileira sobrevive da Previdência hoje. Se não tivesse Previdência Pública, se cada um tivesse que fazer sua contribuição pessoal, mais da metade desse público não receberia benefício nenhum, que é a pensão, que é a aposentadoria rural. O trabalhador rural não contribui o suficiente, são quase 10 milhões de aposentados rurais, são benefícios de auxílio-doença, pensão, então benefício de assistência social, que são quase 5 milhões de pessoas, então a maioria não receberia. Sobre a previdência complementar aberta e fechada, existe uma diferença fundamental que separa esses dois sistemas. São sistemas autônomos. A previdência complementar fechada é aquela patrocinada por empresas para os seus funcionários, ou então instituída por associações como sindicatos, OAB, Conselho de Medicina e tal, para os seus associados. Essa é a previdência associativa. Então, isso é a previdência fechada, que no Brasil tem menos de 4 milhões de participantes. E do outro lado tem a previdência aberta, que é aquela vendida pelos bancos. Se você for no balcão de qualquer banco, você compra uma previdência, um VGBL ou um PGBL, agora a moda é VGBL, que é um plano gerador de benefícios livre, é esse o nome, é vida gerador de benefícios livres, que você contribui individualmente e recebe seu benefício lá quando se aposentar, né? Essa é a previdência aberta, que são 14 milhões de participantes, mais ou menos, né, que são contribuintes individuais, e a maioria desses cidadãos não se aposenta, eles poupam durante um tempo, vão lá e resgatam, e usam isso para reduzir a contribuição ao imposto de renda. Então, na verdade, a boa previdência é a previdência fechada, que são menos de 4 milhões de participantes hoje no Brasil. Vê que é uma população muito pequena, né? E destes 4 milhões, são cerca de 600, 700 mil aposentados, ou seja, a maioria ainda está contribuindo. E na Previdência Aberta tem 14 milhões de participantes e não chega a 100 mil aposentados. É um número ínfimo. Eu quero fazer um comparativo da previdência fechada e aberta em termos de taxa de administração, né? Ótimo. Recentemente, a Previc publicou um estudo relativo às taxas de administração dos fundos de pensão fechados, né? A Previc é o órgão de fiscalização das entidades fechadas de previdência.
um estudo relativo ao ano de 2019 e ela mostrou o seguinte, pegou os 10 maiores fundos de pensão, que Previ, Petros, Funcef e outros, os 10 maiores, inclusive alguns de empresas privadas como a Valia, da Vale, etc. Esses 10 fundos de pensão administram aproximadamente 60% do patrimônio dos 300 fundos fechados. E é o tipo de, pela dimensão deles, é o que é comparável à previdência privada dos grandes bancos. Pois bem, esses 10 fundos de pensão, a taxa de carregamento, que é aquela que se aplica sobre cada contribuição, em média é 1,95, e a taxa de administração é 0,19. Eu vou repetir o número, 0,19% ao ano. Os grandes bancos, em média, previdência privada aberta, os grandes bancos, em média, é 1,5%, ou seja, quase 10 vezes mais do que na previdência fechada desses 10 grandes fundos de pensão. Então, ao longo do tempo, os fundos fechados ficam com aproximadamente 6% do patrimônio do participante, durante a vida ativa dele de contribuição, aproximadamente 6%, para administrar o patrimônio, para administrar o plano de previdência e para investir o dinheiro do participante, 6%. Os grandes bancos ficam com 30%, aproximadamente 30%, ou seja, os bancos ficam com 5, 6 vezes mais o que custam 6 vezes mais para administrar o recurso do participante do que os fundos fechados. Este que é o segredo. Então, a previdência complementar fechada, ela é muito melhor para o participante por vários motivos. Um deles é esse que eu acabei de dizer e o outro é o modelo de gestão. Na previdência complementar fechada, os participantes elegem representantes, têm participação na gestão do seu patrimônio. Na previdência aberta, o participante fica na mão do banco. O banco faz o que bem entende. E a fiscalização na previdência fechada é muito mais efetiva e muito mais rigorosa do que na previdência aberta. Você já viu algum banco ser multado por alguma coisa por conta de qualquer coisa que faz na previdência do cliente? Zero. Zero. Então, a regulamentação e a fiscalização na previdência aberta é muito mais leve do que na previdência fechada. Então, esse é um alerta que nós damos para as pessoas. Tomem cuidado. Tomem cuidado que o banco não está aí para brincadeira, não. Ele está aí para ganhar dinheiro, para lucrar, e o serviço que oferece eu fui bancário 32 anos e o serviço que oferece, infelizmente, deixa muito a desejar. Tanto que no mundo, a taxa de juros cobrada pelos bancos não é extorsiva, é para deixar qualquer agiota do mundo com inveja da taxa de juros que os bancos brasileiros cobram. Cicerão, e se, quer dizer, uma pessoa que não está vinculada a uma entidade, um sindicato, uma associação, ou é funcionário de alguma empresa pública que tem um fundo de pensão, enfim, como que uma pessoa pode sair dessa armadilha, se eu posso chamar assim, né, da previdência complementar aberta, que é essa oferecida pelos bancos, como que ela tem acesso à previdência complementar fechada? Quer dizer, um mínimo de segurança e para complementação de renda para além da aposentadoria da previdência oficial. Como que uma pessoa pode acessar a previdência complementar fechada? Então, o grande problema é que poucas empresas, na verdade, patrocinam os planos de previdência. Hoje nós temos menos de 300 fundos de pensão fechados no Brasil, né? E esse segmento só cresceu nos últimos anos entre servidores públicos, porque com a reforma da Previdência lá de 2003, que igualou os dois sistemas
do sistema de previdência do servidor público, igualou não, tornou mais semelhantes o INSS e o regime próprio dos servidores públicos, se criou vários planos de previdência para os servidores. É o segmento onde cresce a previdência complementar, mas mesmo aí, o atual governo, o governo Temer, querem levar essa previdência para a administração dos bancos, que seria prejudicial para as pessoas, né? Então, o grande problema no Brasil é ter empresa que patrocine plano de previdência. As empresas querem fugir até de pagar INSS, quanto mais patrocinar plano de previdência, né? Infelizmente, é essa a realidade do Brasil. E poucas associações ainda têm planos de previdência instituídos para os seus associados. E uma alerta que nós precisamos fazer para todo cidadão brasileiro é que a previdência complementar não pode substituir a previdência privada. A previdência pública, desculpa. A previdência pública é garantida por lei e pela Constituição Federal. A previdência privada, seja complementar fechada ou aberta, ela é garantida pelo patrimônio que tem ou no banco ou no fundo de pensão. E esse patrimônio pode sofrer reveses. E a previdência pública não, está garantida por lei. Chova ou faça sol, o governo tem que pagar os benefícios contratados pelos participantes. Então, não se pode trocar a previdência pública pela previdência privada, né? Então, o conselho que a gente dá para as pessoas, se é que alguém quer ouvir conselho, é que é preferível, a prioridade é aplicar na previdência pública, é contribuir para a previdência pública. A segunda prioridade é uma previdência complementar. Até porque, voltando um pouco ao que você disse anteriormente, né, sobre a importância da previdência pública, dos segurados rurais e etc., quer dizer, em muitos pequenos municípios do país, o que garante a economia, o que garante o comércio, o que garante são os benefícios da previdência, né? Você tem município que vive basicamente dos benefícios da previdência social, né? Sim, tem município do interior, os menores, os que têm uma economia menos dinâmica, entre 20% e 30% do PIB do município é recurso da Seguridade Social, da Previdência Pública, né? Sem isso, o município fecha, não tem condição de sobreviver, né, sem Previdência Pública. E hoje também, com quer dizer, o índice de desemprego nas alturas, tem muito aposentado sustentando família, né? Sustentando neto, ajudando a colocar comida na mesa de filho desempregado, né? Muito. Muitas residências, o arrimo de família é o aposentado. Muitas. Não só no interior, na capital também, dos grandes centros também. Não é só interior, não. Bom, então temos, resumo da nossa conversa, né? Temos que defender com unhas e dentes a previdência que temos, não deixar que essas pessoas desmontem o que a gente conquistou com tanta luta e, enfim, É isso. torcer para dias melhores e de luta, né? Isso.